Também está ansiosíssimo em relação ao Diego Hernandes. Até esse momento, o seu nome não apareceu no bid, mas o Botafogo tem a confiança de que ele possa aparecer ainda hoje. Não aparecer, aí, meus amigos, é motivo de criticar o Botafogo, porque o jogador, desde o último dia 30 de junho, não tem mais contrato com a equipe do Montevideo Wanderers, teve tempo de sobra, o jogador não atua há muito tempo, assinou o contrato e ainda não ter a sua liberação é algo que me deixaria muito chateado. Tem que aparecer no bid hoje. O Diego Hernandes tem que jogar contra o Grêmio e tem que jogar contra o Patronato pela Copa Sul-Americana, contra o Red Bull Bragantino. Se não jogar, é motivo de críticas para a parte administrativa do Botafogo, já que não tem como você deixar de registrar um atleta que está há muito tempo já ali liberado para atuar. Falta apenas o bid. Espero que o Diego Hernandes bide hoje, né? Que ele apareça no bid da CBF e possa ser mais um jogador para vestir a nossa camisa. Os Bruno Lage, vamos lá para a informação que eu sei que vocês estão querendo essa informação. O portal UOL trouxe essa informação agora há pouco de que salário, questões familiares, tá tudo resolvido em relação ao técnico e que falta apenas resolver problemas contratuais. O Bruno Lage está realmente perto de um acerto? A negociação está bem avançada, mas entre ser bem avançada e ser finalizada são outros 500, né? Faltam ainda questões a serem conversadas. Contrato, quanto tempo será? O técnico tem um sonho de treinar clubes europeus, esconde isso de ninguém, ele tem a vontade de seguir no velho continente. O Botafogo é um plano interessante para ele, já que a gente está na liderança do Campeonato Brasileiro. E isso acaba sendo um outro ponto interessante para o Bruno Lage. Se ele chega aqui, ganha o Brasileiro e ganha a Sul-Americana, fica valorizadíssimo no velho continente. Isso tudo está sendo conversado com o John Textor, está sendo conversado e tudo isso será colocado no contrato do técnico. A parte salarial é bem próxima àquela que era do Luiz Castro, um contrato com valor substancial para ele e para a sua comissão técnica. É que a negociação tenha um avanço entre hoje e mais tardar até o jogo contra o Grêmio. O Botafogo consiga finalizar todo o contrato com o Bruno Lage e ele venha fazer parte do plantel do Botafogo. Chegue aqui a técnica para, não semana que vem, né? Porque para as duas próximas partidas do Botafogo contra as equipes de Grêmio e Patronato, muito possivelmente, e até mesmo contra o Red Bull Bragantino, será o Caçapa o técnico. No Lage, mesmo se fechar, não vai conseguir treinar a equipe. E é bem provável que ele assuma o time na partida de volta da Copa Sul-Americana contra o mesmo Patronato. Porque se você pega e analisa, vai jogar domingo contra o Grêmio, aí vai ficar lá em Porto Alegre, vai viajar para a Argentina, depois da Argentina volta para o Brasil, treina ali algumas horas, daí na sexta, sábado já tem um jogo contra o Red Bull Bragantino. E com isso, o Botafogo teria um tempo muito contado em relação à disponibilidade das viagens, à disponibilidade de tempo. Então é bem provável que se ele fechar, ele não treine o Botafogo nas próximas partidas, até mesmo pelas questões logísticas, até ele chegar no Brasil, tirar visto de trabalho. Então, é bem provável que o Caçapa comande o Botafogo nas próximas 3 ou 4 partidas. Eu acredito que isso aconteça, mas nada vai impedir do que o Bruno Lage comece a acompanhar os treinamentos, já esteja no Botafogo, já consiga ter uma imersão dentro do clube. Eu acho que seria fundamental ele trazer todo mundo para ele, colocar o Lúcio Flávio como auxiliar técnico ali, trabalhando junto com seus auxiliares, galera da preparação física do clube trabalhar junto com seus preparadores físicos, o treinador de goleiros do clube trabalhar junto com o treinador de goleiro, e não deixar o clube fechado como Castro deixou. Se acontecer uma saída futura, todo mundo tá integrado, entendendo o que tá acontecendo, até mesmo para a aclimatação do técnico com os jogadores. E é isso, a negociação tá indo para um caminho bem interessante de fechamento, que o Bruno Lage possa fechar com o Botafogo e mostra novamente a força do clube, né? Já que recentemente o Lage foi cotado para ser técnico do Atlético Mineiro e não fechou. Fechando com o Botafogo, isso mostra que o Textor na lábia é insuperável em relação às negociações. Agora é torcer que a negociação realmente vá para um caminho final, que ele consiga assinar esse contrato, que a princípio será até dezembro de 24, mas provavelmente deve ter algumas amarrações em relação ao sonho do técnico em dirigir clubes na Europa. O Botafogo está interessado na contratação do lateral esquerdo Guilherme Arana, jogador que atualmente defende o Atlético Mineiro.
O nome do jogador é bem visto pela diretoria do clube no início desta janela de transferências, e o Botafogo está buscando reforçar a lateral com um jogador de destaque. Guilherme Arana é um lateral talentoso e ofensivo, conhecido por sua habilidade técnica e capacidade de apoio ao ataque. Sua contratação traria não apenas qualidade defensiva, mas também um grande potencial de contribuição no setor ofensivo. A diretoria do Botafogo está analisando a possibilidade de negociação com Guilherme Arana, considerando aspectos financeiros e contratuais. A contratação do lateral seria um sinal claro da ambição do clube em buscar jogadores de alto nível para elevar o patamar da equipe. Líder. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tem quantos pontos a menos que o líder? 7. Que pode ficar quantos pontos atrás do líder depois dessa próxima rodada? 10. Ou a 4. A gente vai ter essa prova no domingo às 18h30 na Arena do Grêmio, no que a gente torce para ser o encontro entre Soares, né? O Luizito a gente ainda tem como colocar como dúvida, infelizmente, por conta do problema crônico que ele tem na cartilagem ali do joelho, contra o Tiquinho Soares. Tomara que aconteça, professor. Ou aquele que seria o primeiro empate do Botafogo do campeonato. É verdade. O Botafogo venceu todos os jogos em casa, quase todos fora, perdeu 2 fora de casa, né? Olha lá, o Grêmio é vice-líder, o Botafogo líder, 26 pontos do vice, 33 do líder. O aproveitamento do Grêmio é de 66,7%, com 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e 4,6%. Impressionante. Impressionantes 11 vitórias e só 2 derrotas. O Grêmio marcou 24 gols, tem um ataque melhor até do que o do líder do campeonato Botafogo, que tem 22. E o Botafogo brilha, só sofreu 7. Em casa, apenas 1 na primeira rodada para o São Paulo. E o Grêmio, 18 gols sofridos. O jogo tem uma tabela também esquisita, né? Nos últimos 4 jogos, levando em consideração esse do final de semana, são 3 jogos fora de casa, sendo que 2 deles contra Palmeiras e Grêmio. O Cuiabá fora de casa ganhou, jogou com o Palmeiras no Allianz Parque e ganhou. Aí teve o clássico contra o Vasco, que apesar do momento péssimo do Vasco, clássico é clássico e vice-versa. Venceu, jogou muito bem e agora vai enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio, que é, digamos, um lugar difícil de se jogar, Breyer, hostil pra caramba. Mas se consegue o resultado, aí a situação se inverte no segundo turno. Ele vai defender a vantagem em casa, onde até aqui tem 100% de aproveitamento. O visitante também incomoda. O Botafogo tem essa capacidade de mutação. Quando o jogo pede, o time de propositivo vira reativo de uma forma muito natural. Então, por ser esse Botafogo, é um Botafogo muito capaz de competir fora. E por isso, por mais que o Grêmio viva um bom momento, o Renato ali vivendo uma outra lua de mel como um torcedor gremista, vejo o Botafogo muito capaz de fazer um jogo forte fora de casa e até ampliar essa diferença na liderança. O Botafogo, muito tempo a gente não via por essa questão. Quer dizer, esse é o Botafogo que a gente gosta. Esse é o Botafogo que eu conheço. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu quero. É um Botafogo que em casa tem conseguido se impor, coisa também que em outros tempos era uma dificuldade danada, no passado, né? por exemplo. A torcida se empolgava, enchia o Engenhão e nada de vitórias contra times tecnicamente inferiores. É um Botafogo, a gente falou dessa questão de que no retorno, por exemplo, recebe o Grêmio, no retorno recebe o Palmeiras. Sim. Fez a vida, já fez a cama ao vencer o Palmeiras. 3 pontos no Allianz Parque, nossa senhora, vale uns 9. Eu falei que o Botafogo até agora não empatou e você veja nessa campanha a importância da vitória em relação ao empate, né? Quando vamos ali uma campanha como essa que não empatou, isso justamente por não empatar é que pode daqui pra frente talvez até se dar ao luxo de empatar alguns jogos. Não, empatar com o Grêmio na Arena. No Grêmio não é nem se dar o luxo, é um baita resultado. Então, o Botafogo pode abrir mão de alguns pontos. Esse é um jogo que 1 pontinho pro Botafogo é excelente. É vitória. Bom negócio. Quando a gente fala de jogo decisivo pra quem tá atrás, que é o mandante, o Grêmio tem 7 pontos a menos, uma chance de tirar contra quem tá liderando o campeonato, reduzir a diferença um pouquinho. O Botafogo pontuar em Porto Alegre é um negócio muito interessante. Eu tô com o Breyer, vejo condições do Botafogo ganhar o jogo. O Botafogo tem um momento, além de confiança muito alta, o time sabe exatamente o que faz no campo. É um time muito bem treinado, muito organizado para se defender, hora para ficar um pouco mais com a bola, para contra-atacar também.
tem dois jogadores que se encontram muito, como o Eduardo e o Tiquinho Soares. O Eduardo joga com 2 toques na bola. Ele encontra o Tiquinho, que pra mim até agora é o melhor jogador do campeonato. Os zagueiros estão em um momento muito bom. O time Mas tá o torcedor, com uma confiança muito alta. O torcedor do Grêmio vai falar, mas ô Prates, o Grêmio tá invicto em casa. Em casa. O Palmeiras também tava. É isso. Com confiança, o Grêmio está num momento bom também. Também, sem dúvida. Também é um momento bom do Grêmio. E com o Renato, né, prof, tratando o brasileiro de uma maneira diferente do que ele tratou nos últimos anos, quando passou pelo Grêmio, né? Que era sempre o Renato das Copas e o brasileiro a gente vai levando aqui, o time sempre ficava ali entre os 7, 8 primeiros colocados. Agora não. Renato tá vendo uma possibilidade do time brigar pelo título brasileiro. Virou mesmo. sonho, ele falou. Passa muito por esse jogo de sonho domingo. de ser campeão brasileiro. Até porque ele se provaria numa competição que ele antes desprezava. Agora ele já dá mostras. Por que você acha que trata ele, o brasileiro ele de forma mudou diferente? essa ambição? Então, existe uma cobrança sobre o Renato por isso, e de fato, tanto no Flamengo quanto no Grêmio, ele priorizou Copas. Foi ele negociado com as diretorias, e até para ele, Renato, é importante, mesmo enquanto tiver chances, lutar no brasileiro. E ele mostra isso ao não poupar o time contra o Bahia. Seria cômodo e pouca gente questionaria, principalmente no Grêmio, sabendo... Bahia, você disse, pelo Campeonato Brasileiro. Foram 2 jogos seguidos contra o Bahia. Então, O outro abrindo o mata-mata na Copa do Brasil. E ali, o jogo pelo brasileiro envolveu uma viagem recente, então o time titular teria mais tempo para descansar, triscou até mesmo e perdeu o Luis Soares para o jogo da Copa do Brasil, mas fez o certo. Tem de tratar assim porque o Grêmio tem chances, e o Grêmio talvez não tenha um elenco como o do Palmeiras, como o do Flamengo, para brigar até o final, mas até aqui ele precisa tratar o brasileiro com prioridade. Agora é um Grêmio de volta à Série A, não é aquele Grêmio de uma certa soberba nos tempos em que podia escolher entre brasileiro e Copas. Agora o Grêmio quer uma reafirmação também. Sandalinha da humildade. Vestiu as sandálias da humildade. Soares é dúvida para o jogo do final de semana, ainda mais porque no meio da semana que vem tem também a eliminatória da Copa do Brasil, quando a situação do Grêmio é boa, mas precisa da vitória contra o Bahia, impedidas num curto espaço de tempo. Não sei como é que o Renato vai administrar isso do jogo contra o Bahia, da ida da Copa do Brasil. Só lembrando, o Soares chegou a fazer o aquecimento e no aquecimento acusou ali dor no joelho. A gente agora mostra um pouquinho da comparação entre os dois em 2023. O número de jogos, o Tiquinho participou de 3 a mais, 32-29, fez 5 gols a mais do que o Luis Soares, os dois com uma artilharia bem pesada aí. O Soares com uma média de pouco mais do que meio gol por jogo, 0,55, 0,66 do Tiquinho. Assistências aí, o uruguaio leva vantagem, 9-6, minutos para participar de um gol, o Soares leva 99,2, o Tiquinho 93,7, praticamente os dois com participação em todas as partidas, porque os jogos com esses acréscimos malucos quase sempre ali beiram os 100 minutos. Briga de altíssimo nível, né? Só valoriza o que esse fantástico Tiquinho Soares alcança a essa altura da carreira. Porque o Soares é mundialmente testado e aprovado. Agora o Tiquinho, que não era um reforço de grife, quando ele chega pro... Mas é uma passagem muito boa pelo Porto, né, prof? Sim. Talvez, claro que em relação à carreira do Soares, não o Tiquinho, muita gente, aí é uma outra conversa, mas é um jogador que sempre teve momentos muito bons na carreira, né? Sim, mas requer... Mas é um momento especial que ele está vivendo, sem dúvida.